Bom dia a todos, aos que nos assistem por intermédio do vídeo, aos que estão aqui com frio. Que bom é poder se reunir aqui com os irmãos. Embora esteja muito frio, nós podemos nos aquecer num abraço caloroso, assim como eu dei um abraço na dona Janete pela manhã, um abraço bem gostoso, né? Então, que prazer poder estar aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor, aprendendo mais e mais de Deus. E quão bom, o salmista diz, quão bom é poder estar na casa de Deus, né? Mais vale um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares. Queria começar lendo um salmo, que é o Salmo 121. E por que eu escolhi esse salmo no dia de hoje? Recentemente, essa semana a gente teve uma notícia trágica a respeito do avião que caiu em Vinhedo, onde foram ceifadas 62 almas, E uma notícia muito triste que abalou todo o Brasil, eu vi uma notícia que havia 17 anos que não acontecia um acidente comercial no Brasil e veio a calhar de acontecer esse ano. E eu queria ler o Salmo 121, e eu estava refletindo a respeito das tragédias e tudo o que acontece, E em meio a tudo isso, qual que é a promessa? O que Deus ele tem reservado para nós, E o Salmo 121, ele diz, E diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permitirá que o teu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra. Sobre a tua mão direita o sol não te castigará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal, Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida, a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Então, muitos ficam com medo de pegar avião, Eu estava até comentando com a minha esposa, recentemente a gente voltou de Maragogi e foi, Nós fomos de avião e quem não fica com frio na barriga, Na hora que aquele avião está subindo ou quando está descendo, Então, embora nós tenhamos medo, nós temos a certeza que o guardador de Israel, ele nunca dorme, e ele guarda a nossa ida e ele guarda a nossa volta. E nós devemos colocar a nossa confiança sempre, sempre no Senhor, porque Ele sempre está de olhos voltados para nós. Ele é o nosso Pai, Ele nos guarda todos os dias da nossa vida. Amém? Então vamos fazer uma oração e nós damos sequência com os louvores. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por cada irmão presente aqui, cada irmão que nos assiste nesta manhã, Pai. Que os que assistem esse vídeo neste momento, que o Senhor possa estar tocando os corações, possa estar aquecendo os corações, Pai. Aquece o coração da Tua igreja nesta manhã, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, que embora nós estejamos com frio, nós sabemos que tudo, Senhor Deus, é para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado por esse frio gostoso, Senhor Deus. Obrigado por cada vida aqui. E nós queremos lembrar, Senhor Deus, das famílias que perderam os seus entes queridos, Pai, nesta semana. Pai, guarda o coração dessa família, consola-os, Senhor Deus, porque neste momento só o Senhor pode consolá-los, ó Pai. E quero te pedir também, Senhor Deus, pelos enfermos dessa casa, Pai, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa colocar a Tua mão, Senhor Deus, e restaurar a sua saúde, em nome de Jesus, Pai. Esteja conosco durante esse culto. Abençoe a cada pai neste dia, Senhor Deus, que nós comemoramos os dias dos pais, que nós possamos, Pai, realmente estar felizes com os nossos pais neste dia, Pai. E eu te agradeço, Senhor Deus, por cada um presente aqui, em nome de Jesus. Amém. E eu estava orando e eu esqueci que hoje eu tinha que cumprimentar os pais dessa casa, então aqui fica o meu cumprimento para vocês. Feliz Dia dos Pais. Aqueles que eu peguei na mão, mas eu tenho esquecido. Feliz Dia dos Pais a vocês. Amém? Primeira canção que nós vamos cantar
É a Rosana. Próxima canção, Bem-aventurado.
declarar nesta manhã: só tu és, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Cante, só Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Outra vez, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Outra vez, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Próxima canção, vamos aproveitar e trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não, não, não dá, sem Jesus não dá. 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 Não, não, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Amém. Pedir para o Satoshi estar orando pelas ofertas. Senhor, nós queremos te glorificar, te exaltar, porque o Senhor nos sustenta dia após dia, Senhor, espiritualmente, financeiramente, materialmente, na saúde, ó Pai, na família. O Senhor tem nos dado, Pai, do bom e do melhor, Pai. Nem sempre, ó Pai, é o que a gente acha que é o melhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para a gente, Pai. E a gente, ó Pai, muitas vezes tem pensamentos, ó Pai, de coisas que os outros têm, que a gente não tem, mas o Senhor sabe o que é melhor para a gente, Pai.
Por isso eu te glorifico, porque o Senhor é sábio, o Senhor, Pai, está acima de todo pensamento, acima, o Senhor, do tempo, o Senhor tem o controle e o domínio de tudo, Pai. Sim, sim. E o Senhor, ó Pai, não tem deixado faltar nada. Obrigado, Senhor, pela Tua providência. Obrigado, Senhor, por esta igreja que o Senhor tem nos dado, Pai. Um lugar, Senhor, onde podemos congregar, onde podemos, ó Pai, amar uns aos outros, onde podemos receber, Senhor, a Tua santidade, receber, Pai, a Tua presença e também, Pai, a Tua salvação, Pai. Continua abençoando, Senhor, a mesa de cada família aqui representada, de cada família, Pai, que está assistindo também, Senhor, o Teu culto aqui online. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, Pai, e que cada dinheiro, Pai, de dízimos, de oferta, seja realmente consagrado a Ti, Pai, para que possa ser usado na Tua obra, para que possa alcançar vidas e vidas possam ser salvas através disso. Nós queremos Te glorificar por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poderoso Deus. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos.
cantar quão poderoso é o nosso Deus, amém? Amém. Digno és de glória. Dignas de honra e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Dignas de honra e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Dignas de honra e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Dignas de honra e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti. Senhor, grande és tu, e digno de louvor, Senhor Deus, de adoração e exaltação. Somente tu, Senhor Deus, é digno de toda honra e toda glória, e nós a entregamos a ti, Pai, porque nós estamos aqui para louvar e adorar o teu santo nome. Obrigado por esse momento em que nós nos reunimos, Pai, em tua casa, para entoar louvores e cantar louvores a ti, Senhor Deus. Obrigado pelos irmãos que chegaram, Senhor Deus, em paz e em segurança, que o Senhor guardou a cada um, Senhor Deus. E neste momento queria pedir a tua bênção sobre a vida do Sérgio, que trará para nós, Senhor Deus, uma palavra que veio do Senhor, Pai. Senhor, exorta, edifica a tua igreja para a honra e glória do teu nome, Senhor Deus. Esse é o meu pedido, esse é o pedido da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco nesta manhã. Antes de nós prosseguirmos, vamos nos colocar novamente diante do nosso Deus em oração. Eterno e soberano Deus, Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, o domínio e a majestade, hoje e sempre, ó Deus Pai, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito. Senhor, aquieta o nosso coração neste momento, para podermos ouvir a Tua palavra. Concede-nos, ó Deus, entendimento espiritual, para podermos compreender a Tua palavra da maneira como o Senhor inspirou os Teus servos fiéis a escrevê-la. Senhor Deus, e também nesta manhã, vem transformar, Senhor Deus, a nossa maneira de pensar. Renova-nos, ó Deus,
para podermos compreender a Tua boa e perfeita, agradável vontade em nossas vidas, ó Deus. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, vamos ler os versos 24 a 27. Lucas, capítulo 9, versos 24 a 27. Eu vou ler na versão Almeida, renovada e atualizada. Vamos começar do verso 23, que nós lemos no domingo passado. Domingo passado, retrasado, né? A minha memória já está falhando. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Multidões. A multidão acompanha Jesus. Jesus curou inúmeras pessoas. E as pessoas ficavam maravilhadas, espantadas, diante daquilo que Jesus fazia. E Jesus ensinou coisas que as pessoas jamais haviam escutado antes. E a reação da multidão não poderia ser outra. Hoje vimos coisas extraordinárias. Está em Lucas 25, 26. Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Lucas 7, 16. Diante daquilo que Jesus fazia, daquilo que ele pregava para a multidão, Jesus passou a ser seguido ou ser cercado por uma multidão, onde ele quer que fosse. E nós podemos tentar imaginar o que passava pela cabeça dessas pessoas, no meio daquela multidão. O que é que Jesus vai ensinar hoje? Que milagre ele vai realizar hoje? Será que Jesus é o profeta tão esperado que vai nos libertar do poderio romano, do jugo de Roma? Talvez os mais egoístas pensassem assim: será que ele pode fazer algo por mim hoje? Mas uma multidão, ela segue a Jesus apenas para ver aquilo que ele vai fazer e para ouvir aquilo que ele tem a dizer. A multidão, ela é empurrada pela frente, é gozado, né? A multidão, quando você está sozinho, você se restringe de fazer alguma coisa. Mas quando você está no meio de uma grande multidão, você acompanha a multidão. É engraçado o comportamento da pessoa como indivíduo só e indivíduo no meio de uma multidão. E a multidão é empurrada para frente. Talvez ou apenas pelos sentimentos emotivos. As pessoas seguem a Jesus, a multidão segue a Jesus
mas não tem nenhum compromisso, um comprometimento com Jesus. E gozado que esta mesma multidão que estava tão ansiosa de ouvir as palavras de Jesus, de ver os grandes milagres que ele fazia acontecer, essa mesma multidão mais tarde gritaria: crucifica-o. E tal como naquele tempo, no tempo de Jesus, a multidão que acompanha Jesus, muitas pessoas no dia de hoje fazem a mesma coisa, querem seguir a Jesus, a grande maioria, por interesse pessoal. Muitas pessoas buscam apenas emoções. Dizem os cientistas, que estudam o comportamento humano, que nós estamos nos voltando para nós mesmos, para o eu. Vários treinamentos pelos quais eu passei na empresa, quando estava na ativa, era voltado para a gente. Você pode, você consegue, você tem condições, você busca, você consegue. Era tudo aquilo voltado para a gente. Eu lembro de ter participado de um treinamento numa fazenda, num hotel fazenda, e nós tínhamos que cumprir um objetivo no treinamento. E as pessoas, na hora que ouvem já, saem correndo, buscando aquilo que foi designado para ele fazer. E estavam num grupo muito grande. E eu, no meio também, estava correndo atrás para conseguir obter aquilo que eu tinha que conseguir. Quando eu notei uma colega de serviço do trabalho, toda ofegante, quase cambaleando, eu pensei, ela não está bem. Eu parei para ajudar aquela colega de trabalho, ajudar a recuperar o fôlego, e fui caminhando, tentando fazer aquilo que tinha que fazer. Fomos os últimos a chegar no ponto de chegada. Aí eu pensei, onde é que está a camaradagem? Onde é que está o coleguismo? Onde está a amizade? Onde está o interesse pela pessoa humana? Então, muitas vezes nós estamos nos voltando para a satisfação do nosso ego, do nosso eu. E muitas vezes isso penetra dentro da igreja. Por isso as pessoas buscam emoções na igreja. E a igreja, infelizmente, muitas igrejas, as mensagens são voltadas para levantar o ânimo, o ego da pessoa. Então, muitas pessoas buscam emoções. Vão para a igreja para buscar emoções. Quero me sentir bem. Buscam a Jesus, mas não buscam o comprometimento, um compromisso com Ele. Buscam a Jesus, mas descartam a cruz. Falar de cruz não dá ibope, e também deixa a pessoa assim, meio retraída. Isso foi o depoimento de um pastor de uma igreja neopentecostal. Falar de cruz, de pecado, não dá ibope, afasta as pessoas da igreja. Por isso é melhor pregar sobre prosperidade, sobre bênçãos, nada de sofrimento. Então Jesus passa a ser aquele que traz alívio, que responde a tudo. Passa a ser o Papai Noel de todo dia. Mas carregar a cruz, como Jesus pede aos seus seguidores, passa longe de muitas pessoas. Porque muitas pessoas buscam a Jesus, mas não
não estão interessados em obedecer ao chamado de Jesus. Várias razões podem estar por trás do interesse em buscar Jesus. Podemos imaginar algumas delas, não? O Evangelho me fará feliz. Serei abençoado e bem-sucedido se eu seguir o Evangelho. Terei uma vida plena e satisfatória. Que vantagem eu terei em ser cristão? Mas tem aqueles que pensam, quero conhecer melhor a Jesus. Felizmente existem aqueles que buscam a Jesus pelos motivos corretos. As palavras de Jesus registradas no texto de Lucas, né, nesse capítulo que nós lemos, desde o verso 23 até o verso 27, são palavras diretas, muito sérias e radicais. São palavras fáceis de entender, mas difíceis de aceitar. Mas Jesus diz que se alguém quiser vir após ele, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Jesus não somente estabelece requisitos para segui-lo, mas ele também faz o seu chamado para proceder dessa maneira. Façam isso. Como também Jesus deixa bastante claro as consequências da desobediência, assim como também das consequências da fidelidade a Ele. Negar a si mesmo não é a filosofia do momento. Tomar a cruz, passar por dificuldade, também não seria a filosofia do momento. Mas Jesus nos chama para segui-lo. A grande verdade é que para negar a si mesmo e tomar a cruz, nós dependemos, ou nunca tomaríamos esse tipo de decisão se não fosse pela direção, pela ajuda do Espírito de Deus. Já pensamos quais coisas nos impedem de seguir a Cristo fielmente? Para por um instante, pense seriamente. O que é que me impede de seguir fielmente a Jesus? Ou, estou seguindo fielmente a Jesus? Salomão, é interessante a vida de Salomão. É um homem que foi abençoado por Deus com uma extraordinária sabedoria. Escreveu Salmos, escreveu Provérbios. E no livro de Eclesiastes, ele escreve, eu diria assim, uma memória da vida dele. E ele experimentou tudo aquilo que ele quis fazer. O que deu, diria na linguagem de hoje, ele fez o que deu na telha, né? Teve riquezas, mulheres, tantas mulheres, alimentos, teve posição, teve destaque, teve grandeza. E teve tudo o que quis. E chegou à conclusão de que tudo era vaidade. É muito triste, né? Depois de experimentar tudo aquilo que quis fazer e chegar à conclusão, não valeu a pena. Porque no final das contas, depois de Salomão ter feito o que quis fazer, de ter o que quis, ele chegou, nada daquilo que ele conseguiu trouxe satisfação,
O seu desejo não foi satisfeito, havia um vazio dentro de si. Por isso ele fala, tudo é vaidade. E lá em Eclesiastes 12, no capítulo 12, verso 13 e 14, que está no slide, nós encontramos o registro da sua conclusão, depois de ter experimentado tudo na sua vida, de ter pensado bastante, ele chega à conclusão. Ele escreve, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. E no livro de Eclesiastes, que nós temos, Salomão descreve todas as coisas como vaidade. Eu acredito que se nós tirarmos Deus da nossa equação, da equação da nossa vida, vamos chegar à mesma conclusão que chegou Salomão. Recordando o texto que nós lemos nesta manhã, nós podemos chegar à conclusão de que nada é mais importante, mais significativo do que o nosso relacionamento com Deus e do nosso comprometimento ao chamado de Jesus. De viver a vida para Ele, para Jesus, para realizar seus propósitos, mas de uma maneira fiel, ser leal a Jesus. Nos versos 24 e 25, Jesus agora explica o que significa o seu chamado. E são palavras duras. Nós entendemos, mas são coisas difíceis de a gente dizer, ok, Senhor, é assim mesmo, Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Existem momentos, se nós lemos os evangelhos, nós notamos que existem momentos em que Jesus foi muito incisivo, ele foi radical naquilo que ele ensinou. E também, não somente falou, mas ele disse sobre as consequências do chamado que ele nos tem dado. Simplificando, poderemos resumir assim: siga Jesus e você encontrará a vida. Siga a si próprio, os seus desejos próprios, e você vai encontrar a morte. Nós não podemos afirmar que nós somos cristãos se nós não estamos dispostos a seguir a Jesus e seus propósitos. Teve um momento na minha vida que eu decidi, chega, já desse jeito não dá para seguir a vida cristã. Aí eu lembrei de uma promessa que eu tinha feito a Deus muitos anos atrás. E procuro manter a minha promessa até hoje. Eu prometi, uma certa ocasião, que eu seguiria a Cristo, que eu ajudaria a igreja de Campinas, onde eu cresci, se Ele abrisse uma porta para a minha vida. 2 dias depois, eu estava vindo de Salvador para Campinas, e fui parar em Limeira. Aí eu perguntei, Deus, eu pedi Campinas, não Limeira. Mas Deus ficou em silêncio. Mas eu tinha uma certeza que Deus tinha aberto aquela porta.
e já se vão mais de 40 anos. Eu fiquei pensando, por que é que Deus me colocou em Limeira e não em Campinas? A igreja está em Campinas. Eu relutei muito para aceitar isso, apesar de saber que Deus tinha me abençoado. Depois de muito tempo é que eu percebi, lendo estas passagens da Bíblia, até onde eu sou fiel a Deus, até onde eu cumpro aquilo que eu prometi para Deus, até onde eu estou disposto a caminhar com Jesus, seguindo os seus passos. Por isso nós podemos afirmar que nós somos cristãos. Nós não podemos afirmar que somos cristãos se nós não estamos dispostos a seguir a Jesus e seus propósitos. Muitas pessoas, já alguns pastores, perguntam: Sérgio, por que você tem que vir todo domingo para Campinas? São 60 quilômetros. Por que você não frequenta uma igreja em Campinas? Por que você não muda para Campinas? O seu trabalho não está, na igreja não está em Campinas? As pessoas não conhecem a minha promessa. Mas muitas pessoas buscam o perdão de Deus, talvez para ter um alívio de consciência. Mas muitas vezes pedem perdão pelas falhas cometidas, mas ainda assim não estão dispostas a seguir Jesus, a obedecer aos ensinamentos de Jesus, de abraçar o propósito de Jesus. Quando nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus, nós vamos nos afastando lentamente, né, daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Então, a melhor decisão que nós podemos tomar, a melhor decisão é aquela decisão que a gente jamais lamenta de ter tomado. Se nós não seguirmos a Cristo, seguirmos a Jesus, a quem? Ou o que é que nós seguimos? Já pensou nisso? O Sérgio tem uma experiência triste nesse sentido, né? Quando nós não seguimos a Cristo, nós estamos seguindo a nós mesmos. Ou seguimos outras coisas desta vida, e isto significa que estamos sob o domínio do ego, do eu. Não existe meio termo diante de Deus. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos, né, no verso 26, né, e para a multidão, né, não somente para os discípulos, mas também para a multidão, é que quando nós seguimos o caminho do eu decido, eu faço, eu quero isto. Quando a gente segue o caminho do eu, embora pareça que estamos procurando salvar nossas vidas, na realidade, estamos seguindo o caminho que nos leva para a morte. Jesus está sendo muito radical naquilo que está falando. E essa morte não se refere somente à morte física, mas também se refere à morte espiritual. E essa morte espiritual é aquela morte narrada no livro de Apocalipse como sendo a segunda morte. E isso significa, a segunda morte significa passar a eternidade no inferno separado de Deus. E o agente da morte espiritual é o pecado que torna o homem incapaz de viver
em um relacionamento com Deus. E a Bíblia apresenta uma verdade inquietante de que a natureza do pecado leva fatalmente à morte. Está lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ao dizer estas palavras, eu corro o risco de ser taxado de opressor, afrontando a autoestima das pessoas. Por isso, muitas igrejas deixam de falar sobre pecado, deixam de falar sobre a cruz de Cristo, deixam de falar sobre as consequências de tomar a cruz, de negar a si mesmo, porque isso afeta a autoestima das pessoas. Espero que não seja o caso da Imel Camp. Por isso, nós devemos orar, interceder, para que haja o derramar da graça de Deus para um despertamento espiritual, para evitar uma catástrofe espiritual e conduz as pessoas para o caminho longe de Deus. Precisamos orar para que vidas sejam trazidas para o caminho do Evangelho, como Jesus pregou. Eu acho fantástico, né? Aquilo que Jesus faz, daquilo que Ele tem pregado sobre o reino de Deus, sobre o seu Evangelho. E Jesus conta uma parábola que serve de alerta para todos nós, para todas as pessoas que querem viver para a satisfação do próprio ego, do eu. E essa passagem se encontra em Lucas capítulo 12, nós vamos ver isso mais tarde, com certeza o pastor vai falar sobre isso. Né? Em Lucas 12, 19 e 21, está narrado a parábola de um homem que foi bem sucedido no seu trabalho, na sua colheita, teve uma safra excelente e ele pensou, poxa, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Ah, já sei. Eu vou construir silos novos, vou aumentar a minha casa, vou fazer um monte de coisa e vou guardar tudo essas coisas. Este homem diz o seguinte: então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O discípulo de Jesus, nós estamos estudando sobre discipulado. Estou olhando para trás porque não está aparecendo no monitor aqui do lado. O discípulo de Jesus vive de acordo com a palavra de Deus. Ele não escolhe a palavra de Deus que lhe convém. Muitas pessoas escolhem, isso eu vou seguir isso aqui porque isso aqui é legal. Não, isso aqui não é para mim. Eu já vi pessoas que frequentam a igreja, que são cristãs há longo tempo, dizer assim, tem coisa na Bíblia que não é verdade, não. É engraçado um cristão pensar desse jeito, né? Mas o discípulo de Jesus não escolhe a palavra que lhe convém. O discípulo de Jesus, ele está preocupado em obedecer aos ensinamentos e encontra prazer em fazer o que Jesus diz. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é preciso um compromisso firme e sério, não se importando com as consequências negativas ou até mesmo com a perseguição das outras pessoas. Recebi na sexta-feira, um e-mail do pastor, que eu mantenho
correspondência até hoje, ele está em Mianmar, e ele fala que os cristãos estão sendo perseguidos, não só pelos budistas, que é a grande maioria, mas pelo poder político militarizado em Mianmar. Então eles não podem se reunir em muitos lugares e correm o risco de serem presos ou serem fuzilados. Tá? Imagine a situação. Por isso, mas essas pessoas, aquelas pessoas lá em Mianmar, não estão mantendo a fé acesa em Jesus, em Deus, apesar de tudo. Às vezes a gente tem dúvida, né? Será que eu estou realmente no caminho do Senhor? Será que vale a pena tudo o que estou fazendo? Eu oro a Deus para que Deus sustente o ministério de louvor. Graças a Deus tem pessoas envolvidas nesse ministério. Deus tem levantado outras pessoas para esse ministério. Oro pela vida da igreja, né, para que todos nós possamos viver pela fé em Cristo. E todos nós podemos fazer isso diariamente. Coloca a igreja, coloque as pessoas, os enfermos diante de Deus, ore pela vida das pessoas, interceda por eles, derrame lágrimas, deixe o joelho calejado, mas faça oração, interceda. E muitas vezes a gente pensa assim, puxa Deus, eu tenho tanto, orado tanto, mas eu não vejo resposta. Permita que Deus fique em silêncio. Permita que Ele coloque a nossa fé em prova, para ver se nós realmente andamos fielmente no caminho dEle. Podem surgir momentos de duvidar da fé, mas isso é normal. Isso é normal. Não é algo inesperado no mundo em que nós vivemos sob o controle do maligno. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E o diabo vai fazer de tudo para derrubar as pessoas do caminho de Deus. O diabo não está preocupado com cristãos meio a meio. O diabo está preocupado com aqueles que são fiéis e vai fazer de tudo para derrubá-lo. O que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas e para os seus discípulos é que aqueles que querem segui-lo, pelo caminho que ele andar, precisam estar dispostos a encarar as dificuldades que estão associadas a este compromisso. Por isso Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Não é suficiente a gente dizer que, sou cristão. Mas se não estiver disposto a sofrer ou suportar as consequências de suas escolhas por amor a Jesus. E quando nós deixamos de andar nos passos de Jesus, a vida cristã vai se tornando sem sentido, vai se esvaziando, vai perdendo aquele vigor da vida e vai ficar sem frutos. Quando nós lemos o verso 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória. São palavras duras, são palavras que muitas vezes a gente reluta em aceitar. Mas vamos ver o que está por trás dessas palavras. Não há dúvida que é uma advertência severa de Jesus. Mas podemos raciocinar o seguinte, que neste verso tão difícil de a gente aceitar muitas vezes,
está incluso a importância da fé em Jesus. Quando nós temos fé em Jesus, nós nos tornamos menos dependentes da nossa própria capacidade, da nossa própria força, para superar as dificuldades, e também nós nos tornamos mais conscientes da presença de Deus e da ajuda dele para vivermos a vida que agrada a Deus. Muitas vezes a gente tem que lutar em oração, isso é verdade. Mas precisamos confiar em Deus no meio dessa dificuldade. E quando nós depositamos a esperança em Jesus, em Deus, nós nos tornamos mais preparados para carregar a cruz e nos dedicar a servir as pessoas. Li um artigo interessante sobre fé. Muitas pessoas entendem que a sua fé é algo pessoal, algo particular. Algo que deve ficar entre quatro paredes, portas fechadas. Muitas pessoas não gostam de se destacar. Então ela se esconde com a vergonha do que Jesus ensina, com a vergonha da palavra de Deus. E nós fazemos aquilo que Pedro fez, né? O apóstolo Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Uma hora eu digo assim: Senhor, olha, eu vou seguir o Senhor fielmente. E de repente acontece alguma coisa, diz assim: mas Deus, por que o Senhor não responde? Por que o Senhor está tão distante? Por que o Senhor fica calado? De que vale a pena tanto orar tanto então? Por isso eu me identifico muito com Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro foi aquela pessoa que diz assim: Jesus, deixa comigo. Estou contigo e não abro, vou até o fim. Não importa o que vai acontecer, eu vou até o fim. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, você fala tanto assim, mas olha, nesta noite, você vai me negar 3 vezes que não me conhece. E Pedro jura, né? Não, isso não vai acontecer. E Jesus é preso lá no Getsemane e levado para o julgamento. E Pedro segue Jesus de longe. E as pessoas, e Pedro está lá aquecendo na fogueira, à beira da fogueira, e as pessoas perguntam: você estava com ele? Não, eu não conheço tal homem. E Pedro nega 3 vezes, como Jesus havia predito. Mas Pedro, ele reconheceu a sua fraqueza em se revelar como discípulo de Cristo. E Pedro se arrepende amargamente. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Depois que passou tudo, Jesus ressuscita. Jesus vai ao encontro de Pedro para restaurar a vida de seu amigo Pedro. Existem corações fiéis que muitas vezes em fraqueza negam a Jesus. Mas se essas mesmas pessoas se arrependem, podem ser restaurados à comunhão e aceitação de Jesus. Jesus não despreza as pessoas. E pode recomeçar com uma profunda paz através do perdão. Por isso os cristãos verdadeiros devem estar dispostos a
ser aberto sobre a sua fé e deixar que o mundo saiba sobre Jesus e que são discípulos de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de Paulo, de Lucas, entre tantos outros. E quando nós pensamos seriamente no texto bíblico lido nesta manhã, podemos concluir que são palavras radicais, talvez digamos extremistas. Mas existe uma coisa, um princípio, que não deve ser quebrado. Este princípio é a autoridade da palavra de Deus. A autoridade da palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus, a nossa Bíblia, é a base da nossa fé. Paulo expressou o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. Por isso nós precisamos de perseverança para nos manter na vida de fé em Deus. Jesus disse aos seus discípulos: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. A palavra de Deus é verdadeira, independente de eu aceitar ou rejeitar. A palavra de Deus é verdadeira, não importa se eu obedeço ou não. Nós temos a liberdade de escolher ou de aceitar tudo o que Deus disse, de confiar nas suas promessas pela fé, ou aceitar apenas as partes que nos interessam. Nada do que fizermos irá mudar a veracidade da palavra de Deus. Nada irá mudar os princípios que Deus estabeleceu e as consequências pela sua violação, quer nós concordemos ou não. Que o Senhor nos trate com bondade para vivermos e obedecermos a palavra de Deus. Que o Senhor nos transforme por meio de uma mudança na nossa maneira de pensar, a fim de experimentar a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas e também em nossas vidas. Para nós podermos meditar e praticar. Precisamos sempre pedir que Deus examine o nosso coração, o nosso interior. Pedir que Deus conheça o nosso coração. Deus sabe exatamente aquilo que nós pensamos, sentimos, fazemos. Ele sabe, mas eu creio que é muito importante nós expressarmos isso para Deus. Senhor, examina-me. Conhece o meu coração. Prova-me. Pois é difícil, né? Prova-me. E vê os meus pensamentos. Mostra se há em mim alguma coisa que desagrada a Ti, alguma coisa que Te ofende, e guia-me para o caminho eterno. Eu estava lendo um tempo atrás um livro do pastor John Stott, Discípulo Radical. E nesse livro tem
anotei uma frase muito interessante. Existem diferentes níveis de comprometimento na comunidade cristã. Escolhemos as áreas nas quais o compromisso nos convém e ficamos distantes daquelas nas quais nosso envolvimento custará muito. No entanto, como discípulos, nós não temos esse direito. Nós estamos estudando sobre o caminho do discipulado. Tivemos a oportunidade de ouvir muitas coisas que o pastor nos trouxe. Tivemos a oportunidade de aprender muito lendo as passagens, capítulo após capítulo, deste Evangelho de Lucas, que nos mostra o caminho do discipulado. O que nós precisamos fazer é atentar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E pedir que Deus nos mostre e nos dê força, nos capacite para fazer aquilo que Ele ensina. E tornar-se uma pessoa cada vez mais semelhante a Cristo, para poder ensinar outras pessoas. Muitas vezes nós achamos que, falando nós vamos conduzir as pessoas para Cristo. Mas vamos notar uma coisa interessante. Eu não sei se vocês leram aquele livro, O Corpo Fala. É interessante quando nós pensamos sobre isso. O corpo fala. Muitas pessoas olham para a vida dos cristãos e veem o comportamento delas. Muitas vezes o nosso comportamento fala tão alto que não é preciso falar uma única palavra para que as pessoas saibam se você é cristão ou não. Que as pessoas à nossa volta olhem para nós e olhem e percebam a diferença. Através do nosso falar, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, nós estamos demonstrando que nós somos de Deus. E que Deus nos dê forças para viver esta vida de discipulado, de testemunho vivo, que mostre que Jesus é real na vida das pessoas. Que a nossa maneira de ser, o estilo de vida nosso, mostre que o nosso Deus é soberano, que Ele detém poder, mas também é um Deus de amor, que estende a mão para salvar as pessoas. E que Deus nos ajude assim. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra seja uma realidade em nossas vidas. Que a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, seja um testemunho vivo da Tua presença em nossos corações. Capacita-nos, ó Deus, para sermos cristãos melhores, obedientes a Cristo Jesus. E por amor de tudo aquilo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, possamos seguir fielmente a Cristo Jesus, que entregou a sua vida voluntariamente para nos trazer a Tua presença santa e gloriosa, ó Deus. Assim nós oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Felipe São. Então, vamos orar para terminar? Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua mão poderosa, porque o Senhor cuidou do pastor Jorge,
porque o Senhor tem cuidado do Sérgio, que tem ministrado uma palavra poderosa aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, e que nós possamos sempre, Pai, nos alegrarmos, porque nós sabemos que existe uma obra que está sendo feita em nossa vida, uma transformação, para que nós possamos transformar ao próximo, Senhor Deus, amar ao próximo, por intermédio do discipulado, por intermédio da pregação da palavra, por intermédio do nosso testemunho, da nossa vida, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, nos guardar, Senhor Deus, de todo mal. E nós te agradecemos por mais uma semana, Senhor Deus, que se inicia. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.